Né, um momento. E justamente falando sobre essa questão relacionada com a morte da Marielle, a gente vai conversar agora com a Elaine Santos, que é professora de Sociologia na Rede Pública de São Paulo e faz doutorado em Sociologia também na Universidade de Coimbra. Olá, Elaine, você me escuta bem? Olá, escuto. Então, eu gostaria justamente de pedir para você explicar para nós o que te levou a escrever aquele texto em que você faz esse paralelo, né, justamente no momento da morte da Marielle, com a princesa Isabel e a esquerda brasileira. Conta pra gente o que te levou a pensar esse raciocínio? Sim. Na realidade, quando a gente fala em abolição, a gente só pode falar no marco da denúncia e do posicionamento político, né? Então, assim, como mulher negra e estando fora do Brasil, eu tento também me organizar com os negros daqui e com os negros daí. Então, no Twitter, nós temos um grupo que é o Afro Segue Afro, que a gente chama de Black Twitter. E desde que a Marielle morreu, assim, a gente está discutindo essas questões, e também porque é um ano de eleição, de como os negros entram nas políticas de esquerda no Brasil. E aí nós percebemos que havia um certo uso da morte da Marielle por grande parte da esquerda. E aí, pensando historicamente, eu resolvi escrever porque os negros sempre entraram na política pela porta dos fundos, né? Então, nós somos sempre um grupo que é chamado a participar, mas que é chamado a participar a partir de migalhas. E mesmo se você perceber, por exemplo, nas últimas décadas em que houve esse pacto econômico, o que sobrou para os negros, né? Quantos negros morreram em todo esse período? E justamente esse aspecto eu gostaria de ressaltar com você. O que você acha quando você diz que os negros morreram, muitos negros morrem, e a gente começou o programa falando justamente esse dado, né? A cada 23 minutos um jovem negro morre. Você acha que a sociedade brasileira, ela se importa com esse dado? Isso incomoda? Não, eu acho que incomoda mais os familiares, as pessoas que estão em volta dessas mortes, que vivem ali na periferia e que são de alguma maneira afetadas por essa violência, que se sentem uma vítima, uma próxima vítima, né? E a população no geral se torna mais um dado, até porque existe toda uma estrutura para que isso seja naturalizado. Então é só mais um. E eu acho que, por outro lado, o que mexe assim, com a população, o fato da Marielle ter sido assassinada, é também isso, mostrar que, apesar de a gente conseguir alçar outras estruturas, por exemplo, ela como vereadora, outros que são acadêmicos, nós continuamos sendo as vítimas, né? As prováveis vítimas, sempre são as pessoas. Sim. O outro aspecto que eu queria conversar com você é um dado que me chamou muito a atenção. No início do ano saiu a pesquisa dizendo que o Brasil tem a maior população de empregadas domésticas e a maioria dessas empregadas é formada por mulheres negras de baixa escolaridade. Você acredita que esse dado, né, esses 7 milhões de empregados domésticos no Brasil, também é uma consequência dessa abolição tardia e dessa falta de pensamento, de mudança de raciocínio da sociedade brasileira? Eu acho que sim, é uma consequência também, mas é uma consequência do capitalismo e da forma como o Brasil entra nesse sistema, né? E se a gente também perceber, por exemplo, por que existem as empregadas domésticas são mulheres, em maioria mulheres negras? Como é que a mulher negra é vista? É sempre como servil. Então, o fato de ter tido a abolição, eu penso sempre que coloniza até as nossas rebeldias, porque houve uma série de revoltas até chegar na abolição, e isso ninguém conta, né? Isso não é histórico. Então, se você pensar também no alarido que teve quando tentaram aprovar a PEC das domésticas, que garantia direitos mínimos para as domésticas, houve uma imensa rebeldia por parte de uma classe média que é egoísta, é medíocre, que não tem um projeto de sociedade. Então, tudo isso faz parte também dessa história escravocrata, porque a história é continuidade, né? Como dizia já o Mariátegui, a história, ela continua. Então, isso são os resquícios do nosso histórico de escravidão, que tem que ser corrigidos. Porque veio a abolição, mas os outros direitos não acompanharam, né? E a gente estava falando isso no início, né? Que a lei não há abolição e não adianta mudar de ideia, não vai ter. Só tem essas duas situações, né? Ô, Elaine, eu quero muito agradecer a sua participação, te desejar aí um doutorado maravilhoso, que você volte para o Brasil ainda mais inteligente, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite também. Tá bom, volte sempre à conexão, viu? Foi ótimo conversar com você. Obrigada.